Olá, caros amigos e amigas, continuando o estudo sobre o hinduísmo, agora na parte segunda, vamos focar neste vídeo os deuses ou semideuses, os avatares, os escritos religiosos do hinduísmo, as castas e o dilúvio também. Nós vimos na primeira parte que o subcontinente indiano ele foi invadido pelo povo ariano, como já falamos, né? Originários da onde? Das estepes da Ásia Central, descendentes dos árias que compunham a antiga comunidade indo-europeia. Refere-se mais especificamente ao subgrupo dos indo-europeus que se estabeleceu no Planalto iraniano ou persa desde o final do terceiro milênio antes da Era de Cristo, isto é, há mais de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Mas há informações da presença deles a partir do final do período neolítico, olha só, na pré-história, hein? Disseminaram-se pela Índia, pela Pérsia e regiões adjacentes. E fundaram a civilização indiana, subjugando as populações locais, dando origem ao sistema de castas e, mais especificamente, às castas dominantes dos brahmanes, dos kshatriyas e dos vaishyas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isto. A cultura desse povo ficou particularmente expressa nos Vedas e principalmente no Rig Veda, que é considerado como o mais antigo escrito religioso do hinduísmo e desses povos arianos. Bem, acredita-se que num estágio inicial, os ancestrais dos hindus ou indianos tinham sido politeístas. A terra, a água, o fogo, o vento, o céu, o sol, o amanhecer, a noite e as tempestades eram todos deificados e adorados como deuses. Podemos citar alguns deuses védicos. O Surya, que era o deus do sol, o Agni, que era o deus do fogo, o Vayu, deus do ar e do vento. Então nós temos vários deuses aí, que vocês estão vendo nas imagens, que eram do ambiente terrestre e eram adorados como deuses ou semideuses. E temos lá o Indra, que era um líder guerreiro que chefiou os deuses védicos em batalha contra os demônios. Que demônios? Asuras e Rakshasas. Então, as divindades no hinduísmo, depois desse período inicial de politeísmo, ficaram apoiadas num Deus único, absoluto, que é Brahman, que eu já falei no outro vídeo. E em seguida no Trimurti, que é constituído por Brahma, Vishnu e Shiva, e que são nada mais do que emanações da fonte criadora de Brahman. Essas crenças aconteceram por volta de 2000 a.C. e apoiadas nos escritos védicos. Apenas para registro, eu destaco que existem religiões que são milenares, algumas delas com raízes na Índia, tais como o hinduísmo, o budismo, o jainismo ou jinismo. E logo mais no próximo vídeo, ou em outro vídeo, estaremos falando sobre o budismo. Destaca-se também a religião dos hebreus antigos. Então, o berço, vamos falar assim, das religiões, estão localizados nesta época da Idade Antiga. E muitas delas estão vigentes nos dias de hoje. No hinduísmo existem muitos seres divinos, que são chamados de devas, masculinos e femininos. E um ser absoluto, que é neutro, que é o Brahman, que é o Deus absoluto. Todas as divindades, como o Brahma, o Vishnu e o Shiva, são manifestações ou emanações de Brahman e não são independentes dele. Brahman está além da compreensão conceitual e racional, mas é descrito como tendo a essência da existência, da consciência e da completude ou não dualidade, e que se manifesta como uma felicidade plena. Esse é o Deus absoluto.
De acordo com a tradição hindu, todo o universo e todos os seres são também as manifestações ou emanações de Brahman. Existem períodos em que o universo é criado, se mantém durante um certo tempo e depois ele é destruído e tudo o que há nele desaparece, inclusive os deuses. Quando isso ocorre, resta apenas Brahman, indiferenciado, e nada mais acontece. É como se tudo estivesse adormecido, é a noite cósmica, ou noite de Brahman, vou falar assim. Então depois Brahman se manifesta, é como se fosse o Big Bang que a ciência coloca aqui na constituição do nosso universo. O universo começa a surgir novamente, iniciando-se então um novo ciclo cósmico. Brahma, do Trimurti, ele é quem atua criando o universo. Depois, Vishnu é quem o mantém, quem o preserva e sustenta. E Shiva é o destruidor desse universo. Tudo isso está integrado em equilíbrio conforme os desígnios de Brahma. Nós vamos descrever sucintamente e mostrando esquematicamente os principais deuses da crença hindu, e que, como tudo o que existe, são emanações de Brahman. Então, nós vemos do corpo de Brahman emanar a trindade do hinduísmo, isto é, o Trimurti, constituído por quem? Por Brahma, por Vishnu e Shiva. Brahma é o criador do universo, Vishnu é o preservador e Shiva o destruidor. Há uma deusa agora que está acima de todos os deuses. Ela é chamada de Mahadevi, a grande deusa, ou Shakti, a poderosa. Nenhum deus tem todo o poder da Shakti. A Shakti, ou Mahadevi, é o poder feminino absoluto em toda essa história que estamos falando. Cada um dos deuses principais possui um aspecto de perfil masculino, como também feminino. Então, o aspecto perfil feminino é conhecido como Shakti. Portanto, cada um dos deuses do Trimurti hindu tem um equivalente feminino. Sarasvati é o perfil feminino de Brahman, e Lakshmi é a de Vishnu. Interessante observar que o perfil feminino de Shiva pode tomar várias formas, incluindo a benigna Parvati ou a temível Durga. São as deusas da trindade do Trimurti. Shiva Nataraja significa o rei da dança. É uma das emanações de Shiva. E sua dança destrói tudo no universo que precisa dar espaço para Brahma iniciar o processo da criação. Essa dança é a dança da bem-aventurança, de onde o universo foi criado. Vocês estão vendo toda uma explicação do simbolismo do hinduísmo, naturalmente. Vemos neste esquema o deus Ganesha. Olha que interessante. É um dos deuses mais cultuados do hinduísmo. Ganesha é o deus que remove obstáculos e por isso está ligado ao sucesso de todos os crentes. Ganesha é filho de Shiva e Parvati. Ele é representado com uma cabeça de elefante. Também é cultuado como o deus da educação, conhecimento, sabedoria e riqueza. E temos também os avatares. Olha que interessante isto. O que são os avatares? São encarnações de Vishnu, que trabalharam e trabalham para a preservação da criação. Todas as vezes que o nosso mundo está sob a ameaça do mal, então o Vishnu aparece no intuito de ampla proteção por meio de um de seus avatares, ou reencarnações dele, como já falei. As personalidades divinas que estão situadas no mundo espiritual ou reinado divino, e quando eles transcendem para a criação material por meio da encarnação, assumem então o nome de Avatar ou Avatara. Os mitos hindus têm selecionado, dentre vários outros,
10 avatares principais, considerados importantes, eficientes, poderosos, além de assegurarem que o bem floresça neste planeta. Então nós temos 10 figuras principais de avatares. Temos o Matsya, que é o avatar peixe, temos o Varaha, que é o avatar javali, temos o Kurma, que é o avatar tartaruga. Vocês estão observando que temos vários avatares e a maioria deles tem uma montagem, uma formatação humana e animal. Então nós temos, por exemplo, o Narasimha, o avatar meio homem, meio leão. O Rama já é o príncipe Rama. O Krishna é o avatar do amor. Todos eles são emanações, são encarnações de Vishnu, certo? Aquele último, o Kalki, é o último avatar de Vishnu que ainda não se apresentou aqui no nosso plano. Temos também o deus Yama, o deus da morte, que se assemelha aos Osíris do Antigo Egito. Olha só as correlações entre as religiões daquela época. Yama é apresentado cavalgando um búfalo e tem a posse de uma clava e um laço, os quais são usados para capturar suas vítimas, os que desencarnaram naturalmente. Ele é o governante da terra dos mortos e sempre está acompanhado de 2 belos cães. Cada um dos animais tem 4 olhos. A alma do moribundo obrigatoriamente tem de passar pelos 2 cães, que por sua vez guardam fielmente a entrada do reino de Yama, ou Yamaduta. O mensageiro de Yama guia as almas em toda a sua jornada. E finalmente temos os seres vivos, nós aqui, os seres humanos que compõem esse universo, e todos nós somos emanações de Brahma, como já falamos. Agora, utilizando esse esquema sucinto, eu penso que nós poderemos todos pesquisar a literatura especializada sobre esta religião, sobre esta crença, e verificar as missões ou as tarefas de cada um desses deuses, dessa religião, e fazer a nossa própria reflexão. Não vamos ter o tempo para colocar aqui todos esses detalhes nesses vídeos de curta duração. Tá certo? Muito bem, então agora nós vamos falar de um aspecto muito interessante do hinduísmo, que é o Varna, ou o sistema de castas, que divide a sociedade em rígidas classes. Embora algumas leis já foram promulgadas e uma nova Constituição aprovada na década de 1950, com o objetivo de eliminar a divisão em castas da sociedade, o sistema ainda está profundamente arraigado no espírito indiano. É muito difícil uma mudança da tradição. Assim, na Índia, a pessoa nasce dentro de um rígido sistema de castas e praticamente não existe uma saída. Ademais, o hindu mediano, ele nem procura uma saída. Ele considera isso como decorrente do karma, lembra do karma? E de uma certa forma ele acaba aceitando essa situação. Situação ruim, social, econômica, política, financeira. Segundo a mitologia hindu, havia originalmente 4 principais castas baseadas nas partes do corpo do Puruksa, que é uma figura do pai original da humanidade. Os hinos do Rig Veda dizem: quando dividiram o corpo de Puruksa, quantas partes fizeram? Como eles chamam a boca, os seus braços, como chamam as suas coxas e os seus pés? Então, a Brahmani, a casta mais elevada, considerada mais pura, era a sua boca. De ambos os seus braços se fez a Rajanya ou Kshatriya, e suas coxas se tornaram a Vaishya, e de seus pés se produziu a Sudra. Isso é o que está escrito lá no Rig Veda. E se baseou no sentido de constituir as diversas castas da época. Assim, os brahmanes sacerdotais, a mais elevada casta,
supostamente se originaram da boca de Puruksa, sua parte mais elevada. A classe governante, guerreira, políticos, administradores, diretores, esse nível, ou seja, Kshatriya ou Rajanya, vieram de seus braços. A classe mercadora, comerciantes, profissionais qualificados e lavradores também, constitui o Vaishya, que se originou da onde? Das suas coxas. E uma casta inferior, a Sudra, ou classe trabalhadora, profissionais de qualificação média, resultou da parte mais inferior do corpo, isto é, dos pés de Puruksa. No decorrer dos séculos, vieram a existir até mesmo outras castas inferiores, existem centenas. E agora temos umas mais inferiores, que são os párias e os intocáveis, que são pessoas e serviços sem qualificação. Embora a intocabilidade seja ilegal na Índia desde os anos de 50, os intocáveis ainda levam uma existência muito dura. Com os tempos, as castas se multiplicaram, passando a corresponder a quase toda a profissão e artesanato na sociedade hindu. Este antigo sistema de castas, que mantém cada qual no seu respectivo lugar social, é na realidade também racial e inclui distintos tipos raciais que variam desde o que é conhecido como tronco ariano, que são aqueles de pele clara, até aos pré-dravidiano, que são aqueles que têm a pele mais escura. Vejam só, hein? A cor da pele influenciando as castas. É um fato da vida na Índia que o sistema de castas, fortalecido pelo ensino religioso aí do karma, mantenha milhões de pessoas presas à eterna pobreza e injustiça social. O conceito de castas, em termos gerais, marca diferenças entre indivíduos indianos, seja por religião, pelo casamento, território em comunidade, ocupação e até nascimento. E olha, mediante pesquisas, podemos deduzir que a cultura ariana e a influência dos brahmanes, unidas ao interesse de um saber comum, se fecharam num único espírito de classe, os brahmanes, que podiam exercer influência sobre os deuses, imaginem só, e deram origem a um sistema de castas super complexos, implantados por quem? Por eles mesmos. É o poder oculto aí sempre, não? E os hindus ortodoxos, rigorosos na tradição e seus privilégios, obtêm também grande resistência à mudança desse estado de vida social. Espera-se que o progresso atual e o aumento do nível de vida dos indianos possa fazer com que desapareça essa aberração social com o tempo. Mesmo porque, agora olha só, mesmo porque se torna falso, considerando a divisão em castas, o conceito de que a Índia seja um país de grande espiritualidade. Como é que podemos ter uma excelente espiritualidade se a gente não tem a prática da fraternidade universal? Isso não é culpa só dos hindus. Todas as religiões ficam aí com diferenças no sentido desta ou aquela característica racial, étnica, religiosa e tantas coisas mais. Há exceções. Em uma publicação de 2012, uma autora chamada Florência Costa afirma que na Índia, aspas, na Índia, você pode mudar o seu nome, a sua religião e a sua nacionalidade, mas não a sua casta. É algo que nasce e morre com você e o segue até sua morte. Não há escapatória. É uma loucura isso. Agora, uma outra coisa, vamos mudar um pouco de assunto. Um traço comum a muitas culturas e religiões, e também encontrado no hinduísmo, é a lenda sobre a ocorrência de um dilúvio. Na mitologia hindu, textos como a Satapatha Brahmana
mencionam a história purânica de um grande dilúvio em que Matsya, o avatar do deus Vishnu, adverte o rei Manu sobre um dilúvio iminente e também aconselha-o a construir um barco gigante para a salvação. Trata-se de um ato divino de preservação da humanidade por Vishnu através de um avatar seu. Matsya é um peixe de chifres e deus do hinduísmo que representa a intercessão num tempo de dilúvio universal. Eu estou insistindo nessa história do dilúvio porque estou preparando um outro vídeo sobre essa história de dilúvios citados por várias religiões que nós estamos vendo o tempo todo. Então como é que ficou essa história no hinduísmo? O peixe, Matsya, avisou Manu e salvou-o num barco preso ao seu chifre. Vocês lembram de Ziusudra, o rei de Shuruppak, dos sumérios? Vocês lembram dos escritos dos egípcios sobre o dilúvio? Pois é, temos também no hinduísmo a mesma história. E também teremos a de Noé, no judaísmo, que iremos falar em outro vídeo. Isso corresponde ao quê? Aos expurgos divinos que ocorrem na história da humanidade. Mais à frente, em outro vídeo, iremos falar sobre os expurgos divinos. É bem interessante isso. Agora vejam a história como é relatada no hinduísmo. Vamos lá. O avatar de Vishnu, Matsya, é retratado como sendo o que apareceu inicialmente como um chapari, que é uma carpa pequena. A quem? Ao rei Manu, cujo nome original era Satyavrata. Satyavrata, o rei de Dravidadesa, enquanto ele lavava as mãos no rio. Este rio supostamente descia das montanhas de Himalaia para a sua terra dos Drávidas. Então o peixinho pediu para o rei salvá-lo e, por compaixão, o monarca colocou-o numa jarra de água. E esse peixinho continuou a crescer cada vez mais, até que o rei Manu teve então a doçura de colocá-lo num grande jarro e depois depositaram num outro poço, porque esse peixinho crescia ininterruptamente. Quando o poço também se revelou insuficiente para o peixe cada vez maior, esse rei colocou então num tanque. Como ele cresceu ainda mais, o rei Manu teve que colocar o peixe no rio. E quando o rio ainda se revelou insuficiente, colocou-o no oceano. Depois disso, o peixe continuou a encher uma vasta extensão desse grande oceano. Foi então que ele, o senhor Matsya, a encarnação de Vishnu, informou ao rei Manu de um dilúvio que estava muito próximo. Veja que o rei Manu foi sempre pródigo em bondade, em fraternidade universal. O rei, então, construiu um barco enorme que abrigava a sua família, 9 tipos de sementes e animais para repovoar a terra. É o simbolismo, naturalmente, da história. No momento do dilúvio, Vishnu apareceu como um peixe com chifres e Shesha, ou Shesha, que é uma serpente masculina divina, apareceu como uma corda, com a qual Manu fixou o barco no chifre do peixe, Matsya. Para quê? Para salvar a humanidade desse problema do dilúvio. E assim todos foram salvos. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, por hoje eu acho que é só. Já apresentamos a religião dos sumérios, dos egípcios, agora dos hindus em 2 partes, e vocês puderam observar os princípios fundamentais dessas religiões. E é de surpreender a complexidade das crenças desses povos da Idade Antiga. Será que eles tinham tanta inteligência assim e tanta imaginação para escrever e preparar crenças tão complexas e tão extensas e tão cheias de simbolismos
Vocês não fazem ideia o material que há escrito no hinduísmo, é uma coisa extraordinária. Mas há também algumas teorias dos antigos astronautas sobre essa história toda, dessas crenças da Idade Antiga desses povos. Bem, no próximo vídeo estaremos descrevendo a religião dos hebreus, o judaísmo, a primeira religião monoteísta da história da humanidade. Aos poucos, e analisando as diversas doutrinas religiosas, teremos condições de decidirmos o nosso caminho no trabalho evolutivo espiritual, de uma forma racional, intelectual, concreta. Então, meus queridos amigos, amigas, compartilhem, divulguem, deem o seu like se quiserem, inscrevam-se no canal e vamos juntos estudando e trabalhando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.